Olá Brasil, meu nome é Adriana Vargas. Eu não estou hoje aqui para falar de mim nem dos meus livros, e sim para apresentar o quadro Fala Tudo. Então, em primeira mão hoje eu vou trazer esse escritor que é um novo autor, pouco conhecido ainda, mas muito talentoso, de uma escrita maravilhosa, encantadora, carismática. A primeira vez que eu li alguma coisa do Robson, eu fiquei encantada. Eu fiquei apaixonada pela escrita dele, principalmente porque ele escreve romance e aventura, mistura isso de uma forma maravilhosa e que dá uma química muito boa. Com vocês hoje é Robson Gondim. Olá pessoal, me chamo Robson Gondim, sou autor da saga Entre o Céu e o Mar e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas para a editora Modo. Então vamos à primeira pergunta. Robson, me diz uma coisa. Eu também moro isolada da cultura literária, eu moro no meio do Pantanal. E muitas vezes eu assisto as coisas acontecerem através do monitor do meu computador. Né? Muitas vezes eu vejo lançamentos, eventos que eu gostaria de ir e não posso estar presente. Então, eu queria saber como é que você se sente, como você lida com isso. É difícil para mim, é um pouco triste porque eu não participo de muitos eventos, não é sempre que eu posso ter acesso a esses eventos literários. São muito poucos eventos que acontecem aqui. Assim, eu sempre procuro estar presente quando ocorre algo. Nós temos escritores aqui no interior da Bahia, mas é muito distinto da literatura que está mais assim, concentrada nas grandes capitais. Por exemplo, eu escrevo mais ficção, ficção assim, tipo gênero fantasia, esse tipo de literatura fantástica, que é algo muito escasso aqui. Mas a gente, né, aprende a lidar com isso. Eu, por exemplo, eu já me acostumei em estar visualizando projetos e outros acontecimentos literários pela internet. Para mim é um pouco triste, mas é algo que eu me adaptei. Eu sempre penso assim, poxa, como seria legal eu estar participando deste evento. Agora mesmo, não acredito que foi assim. Foi agora, tem pouco tempo, a escritora Alicia Barros fez um projeto muito bonito e ela deu uma palestra em Salvador, que é aqui perto, eu moro em Jequié. E eu não pude ir, eu fiquei muito triste porque eu não pude ir, eu havia sido convidado por ela, eu fiquei muito, assim, sentido, né, porque era uma oportunidade muito boa para mim, mas acabou não dando para eu ir devido a outros problemas, enfim. Mas é como eu falei, né, a gente se acostuma. Então vamos para a segunda pergunta. Robson, escrever para você é quase um estado sobrenatural ou existem técnicas? Eu tenho a minha opinião pessoal em relação a isso, mas o que eu quero mesmo hoje é ouvir a sua opinião. Sim, escrever é quase um estado do sobrenatural. Como assim? Às vezes eu sento e começo a escrever e vou embora. Assim, parece que é algo realmente sobrenatural que está me dominando. E eu não sei explicar. É algo que realmente vem assim, quem escreve sabe o que eu estou falando. E se existem técnicas, sim, eu uso algumas técnicas. Algumas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Escrever é um trabalho difícil. Você tem que ter muita disciplina para você escrever um livro. Mas eu não acredito que eu sou uma pessoa tão disciplinada assim, porque às vezes eu escrevo de dia, às vezes eu escrevo à noite. Não tenho horas definidas para escrever. No entanto, eu sempre faço algo que dá certo, que inclusive a Alicia Barros também já havia falado sobre isso e me ajudou muito, que é você separar um documento e ir escrevendo, digamos, não seria em forma de prosa, não seria o livro em si, mas você escreveria as suas ideias, o que você está pensando naquele momento, e iria fazer um esqueleto de sua história. Por exemplo, no capítulo 1 vai ocorrer isso e isso, no capítulo 2 e tal. Você vai organizando e você vai ter um destino traçado, ou seja, vai lhe ajudar. Eu faço isso, eu sempre escrevo dessa maneira. Por exemplo, hoje de manhã mesmo eu tive uma ideia quando eu acordei e eu escrevi
o final de um livro que eu nem comecei ainda. Ou seja, eu já vou ter um destino traçado, eu vou conseguir chegar nesse final, porque eu já vou ter um destino. Então, quando eu começar a escrever o livro, eu já vou saber qual vai ser o fim dele, o desígnio dele vai estar ali. Então, é algo fácil para mim. Então vamos passar para a quarta questão. Robson Gondim, ser lido é uma expectativa possível e real numa realidade abarrotada de livros, promoções, concorrências, autores, egos, ou um autor escreve mais para si do que para outrem? Eu coloquei uma observação nessa pergunta que eu achei uma pergunta muito boa. Eu me acostumei a tomar como lema uma frase da Virginia Woolf, né? Que escrever é que é o verdadeiro prazer e ser lido é algo superficial, embora ser lido é essencial, claro. Assim como na pergunta de número 2, eu reafirmo aqui que há dois lados, né? Há dois lados para essa pergunta. Eu acredito que todo autor, primeiramente, ele escreve para si. Ele vai escrever algo que está decorrente em sua vida. Por exemplo, meus personagens vão ter muito de mim, mas ao mesmo tempo eu vou estar pensando nos leitores, eu vou estar pensando nas pessoas que vão ler. Por exemplo, eu quero passar uma mensagem. Então, eu acredito que o escritor ele escreve para si e ao mesmo tempo ele escreve para outro, né? Então vamos passar para a quinta questão. Se fosse possível inventar um mundo literário funcional, como seria essa criação vinda de você em relação a esse mundo? Eu achei essa pergunta fantástica. Eu coloquei assim: um mundo em que todos os escritores pudessem ser lidos. Criaria uma editora onde seus autores iriam compartilhar leituras entre si. Foi algo que eu pensei que realmente poderia ser funcional. Nada mais justo do que os autores lerem suas obras, né? Compartilharem obras, experiências literárias e ideias, e ao mesmo tempo trocar livros. É algo que realmente eu penso assim. Porque o nosso país é um país muito... Isso já está batido, já está clichê de falar isso, mas é verdade. O nosso país é um país de, entre aspas, não leitores. Então, nada mais justo do que colocar os escritores para compartilharem seus livros. Todo escritor lê. Eu não acho que seja possível um escritor não ler. Eu leio muito. Não sou compulsivo, mas eu leio muito. Então, assim, eu gosto de ler. Se um autor chegasse para mim hoje, Robson, quer ler meu livro e tal? Eu leio isso, claro, né, gente? Não estou falando de dar o livro, mas de, sei lá, ver esse compartilhamento. Seria interessante. Eu acho que falta muito hoje, pelo menos na questão dos novos autores, né? Por exemplo, eu sou um autor novo. E eu acho que o que falta hoje é mais essa interação entre os autores, por exemplo. Tem muitos autores aí que já estão no mercado, mas que, sei lá, eu acho que falta um pouco de atenção para com os autores novos. Assim, eu sinto isso. Só uma impressão minha, tá? Então vamos passar para a sexta questão. Cite, Robson, uma característica peculiar entre todos os escritores, se é que existe. Também eu deixei uma observação. Eu ainda coloquei assim, além do café, risos. Eu não gosto de café, tá, gente? Prefiro coca. Bem, levando-se em conta o ato da escrita, acredito que todos os escritores têm a intenção de surpreender quem lê a sua obra. Bom, eu, por exemplo, eu não quero que você leia meu livro, feche e pronto. Eu quero que você leia o meu livro e veja um conceito. Eu quero que você carregue uma mensagem através dele. Então, assim, todo escritor se preocupa com isso, sim. Quem é que escreve um livro e não pensa em, por exemplo, surpreender o leitor? Isso tem a ver com a pergunta de número 4, né? Sobre o autor que escreve para os outros também. Todos os autores se preocupam com isso, em surpreender o seu leitor e em passar uma mensagem. Quando o livro é bom, quando tem um conflito bom naquele livro que vai ser solucionado, o leitor vai gostar, o leitor vai se surpreender. Então eu acho que essa é uma característica que todos os escritores carregam, tá? Então chegamos na sétima e última pergunta. E Robson, fale um pouco para nós sobre os seus livros.
Esse livro que eu vou estar publicando pela Editora Modo, que é Entre o Céu e o Mar, nos Montes da Inocência, é uma continuação desse aqui, Entre o Céu e o Mar, uma Odisseia além do Oceano, que eu lancei no ano passado, em julho de 2012. Foi para mim um sonho realizado. Mas assim, eu gostaria de ressaltar que esse livro, o que vai estar sendo lançado na Bienal agora na Modo, não é uma continuação direta desse livro. Esse livro aqui, Uma Odisseia Além do Oceano, na realidade é um capítulo à parte. Você vai ler esse que vai ser lançado na Modo e vai entender perfeitamente a história. Mas se você quiser saber mais sobre os personagens, é interessante você ler esse aqui, que foi publicado por outra editora. Tá? Bom, a história é a seguinte, gira em torno de duas crianças que elas passaram a infância, compartilharam uma infância e se separaram. Trata-se de Annette e Richter. São duas crianças que têm algo em comum, tá? Annette, ela é descendente de ingleses e de franceses. Ela nasceu no subúrbio londrino, tá? E ela foi embora para a Romênia. Ela foi morar num vilarejo na Transilvânia, em meio, né, à vida campestre, viver no campo, enfim. O que acontece? A família de Annette, os pais dela, levaram ela e seu irmão Vassou para morarem nesse rancho, né, nessa fazenda, no campo lá. E o que acontece? Annette conhece Richter Belmont. Para quem não sabe, eu acredito que todos já sabem, Richter Belmont é uma homenagem, sim, à série Castlevania, que é uma série de jogos que, assim, muitos escritores falam assim, aquele livro, ou até mesmo aquele filme me inspirou, mas quem me inspirou para escrever esse livro foi realmente a série de jogos Castlevania, tá? E esse personagem Richter Belmont, embora, né, seja um personagem, um nome não totalmente original, o personagem aqui do livro é realmente bastante original. Bom, Annette vive com Richter durante a sua infância. Eles possuem as eras... o fundo histórico tem como pano de fundo as consequências da Guerra dos 30 Anos, né, ali na Europa. Então, o que acontece? As crianças, elas vivem em um ambiente tranquilo, que é no campo, tá? E o pai de Richter, que na verdade é um pai adotivo, que é o romeno Lloyd Schwartz, ele vai fazer com que Richter tenha uma vida tranquila, juntamente com Annette, que ele também, né, considera uma filha, eles vivem juntos ali. Mas o que acontece? Annette vai ser levada para um colégio interno na cidade de Bucareste, né? E ela e Richter vão se separar aí. O que acontece? 12 anos depois, Annette cresceu, virou uma mulher linda, maravilhosa. Inclusive, gente, os livros são ilustrados, tá? Eu ilustrei os livros, o desenho, tem algumas ilustrações para que vocês possam imaginar melhor os personagens, tá? Esse aqui é o do Uma Odisseia Além do Oceano, mas nos Montes da Inocência também vai estar ilustrado por mim. Bom, a Annette cresceu, ficou linda, virou uma mulher muito conceituada, só que ela se apaixonou na escola por um filho de um conde, Nicolas Villefort. E ela e Nicolas noivaram e eles pretendem se casar. Só que a Annette sente falta da vida no campo e, ao mesmo tempo, ela percebe que ela vai começar a sentir falta também de Richter, que cresceu. Quando ela volta, porque ela decide morar no campo, depois do colégio e tal, ela volta, ela leva Nicolas junto com ela para viver no rancho, mas quando ela chega no rancho, ela reencontra Richter crescido e se apaixona. Realmente, ela percebe que ela está apaixonada por Richter, embora ela esteja noiva de Nicolas. E aí os conflitos, né, vão se iniciar aí. Ela gosta do Richter, mas como que ela vai viver com isso? Sendo que ela, junto com ele, se sente a mulher mais livre do mundo e despreza aquela sociedade burocrata, né? Ela não gosta também da aristocracia. E assim, é uma história muito bonita, fala muito sobre amizade, fala muito sobre essa questão, né, de viver em família, fala muito sobre laços familiares também, traição, e envolve também o Império, envolve os soldados, envolve a vida de Richter Belmont, que é um caçador, e ele é um guerreiro, ele tem uma alma de guerreiro,
é um verdadeiro homem da natureza, assim. E tem paisagens muito bonitas. Foi realizado um estudo, assim, então é muito interessante. Eu não estou com o exemplar aqui, porque vai estar sendo lançado na Bienal do Rio, agora, esse ano. E eu espero muito que vocês possam adquirir o livro, né? Acho que vocês vão gostar. É bem interessante. Bom, um agradecimento a Adriana Vargas e um beijo para alguns amigos aí, escritores. Mauro Pascolato também vai estar na Bienal do Rio com o livro Medo do Escuro. Com certeza vai ser um sucesso. E é isso. Obrigado a todos. Até mais.